Atores que pediram para ser enterrados como um vampiro. Diretores que depois de mortos tiveram seus crânios roubados para rituais de magia negra. Tudo isso a gente vai ver aqui hoje. As histórias de bastidores dos filmes dos vampiros às vezes são tão assustadoras quanto as próprias lendas das criaturas da noite. Fala, meus consagrados! Hoje a gente tá aqui, a ideia inicial era fazer vídeos sobre os monstros da Universal Pictures. Só que tem tanta história, tem tanta coisa pra se falar dentro da mitologia dos vampiros e dentro da história dos vampiros no cinema, que a gente acabou ampliando mais esse vídeo. Coisa que a gente sabe fazer muito bem aqui, ampliar vídeos. Pra falar com mais calma dos vampiros, da história dos vampiros no cinema, da evolução do Drácula dentro da história do cinema, acabando lá no finalzinho com algumas dicas de bons filmes de vampiros que tivemos aí ao longo da história do cinema. Vocês me perdoem a cara inchada e essa voz meio embargada, que eu andei meio gripado nos últimos dias, ainda tô, mas vai dar tudo certo. Tudo certo, vai dar tudo certo. Então, se você curte o tema, se você é curioso pelo tema, chega mais aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha aí nas páginas vampirescas da internet, no Instagram, no Facebook, aonde for, no Twitter, porque aqui a gente vai tentar fazer uma devassa na história dos vampiros dentro do cinema. Chega mais que nossas masmorras estão abertas para adentrar nos covis mais sombrios da história desses amados e odiados monstros do cinema. Vem com a gente! I am Dracula. Para entrar no nosso assunto de filmes sobre o Drácula e, consequentemente, filmes sobre vampiros, a gente vai ter que dar uma passada primeiro para entender um pouco do mito do vampiro, de onde ele veio, das formas mais amplas e abrangentes que eles são lidados em culturas diferentes. Porque acabou sendo o que o Bram Stoker fez no livro dele, que foi um bem bolado entre mitologias diferentes, entre ideias diferentes do que seria o vampiro. Basicamente o que a gente tem em comum nessas figuras é imortalidade e uma sede de sangue. Quer dizer, nem sempre é sangue. Às vezes, em algumas culturas, como o Baital na Índia, assim como o Azabozan na África, ao invés de sangue, ele suga energia vital das vítimas. Ou a alma, ou o sofrimento que ele causa a essas vítimas, entendam da maneira como quiser. Dentro da cultura judaico-cristã e mesopotâmica, a gente tem a Lilith, que muitos dizem ser a primeira mulher do Adão, que foi expulsa antes deles por ter se rebelado contra o Criador. Por conta disso, ela teria sido punida e se tornado uma espécie de vampira que seduzia as pessoas e se alimentava de crianças. Essa ideia de súcubus, que é um demônio feminino, sedutor, é bem ampla. Tanto que a grande maioria das histórias de vampiro, durante muito tempo, era protagonizada por mulheres. Como é o caso das lâmias, na mitologia grega. O que diverge é justamente o mito do chamado Nosferatu, que é de origem húngaro-românica, assim como em países como a Sérvia, a Polônia e vários outros do leste europeu. Ele seria um vampiro com traços humanos que se levanta da sua sepultura. Ideia que foi bastante difundida naquele lugar, especialmente após o século XVI, devido às pestes, às doenças transmissíveis que dizimavam cidades inteiras e davam aquela ideia de que a morte rondava todos os lugares. Era uma ideia bem restrita ao leste europeu, porque os países eram bem distantes uns dos outros, tanto geograficamente quanto culturalmente. O mito foi ganhando traços associados especialmente a doenças que não tinham tratamento na época, como é o caso da peste bubônica, a cólera, a porfíria, que é uma doença hepática que afeta fisicamente os pacientes. No caso das duas primeiras, você ainda tinha uma espécie de uma histeria coletiva que as pessoas diziam que essas pestes poderiam ser transmitidas pelo vampirismo. Tanto que era comum as pessoas serem enterradas com armadilhas nos cadáveres, como por exemplo uma foice no pescoço, para que se por acaso elas se levantassem como vampiros,
elas fossem decapitadas. Mas embora essas crendices fossem muito difundidas nesses países, fora disso elas eram praticamente desconhecidas por conta dessa distância cultural e geográfica. O que vai mudar a partir do ano 1718 com o Tratado de Passarowitz, que vai selar a paz entre o Império da Áustria e o Império Otomano. A partir disso vai ter uma comunicação muito maior entre os países e esse mito, por conta disso, vai se difundir pela Europa inteira. Embora o resto da Europa trate por muito tempo o leste europeu, como a gente vê os países sul-americanos e os países africanos serem tratados por Hollywood como um país distante, cheio de mistérios e sombras, onde podem sair qualquer tipo de história aterrorizante. A primeira obra que vai trazer os elementos do vampiro clássico é o poema O Vampiro, de Heinrich August Ossenfelder, publicado em 1748, contado pela ótica do vampiro que entra no quarto de uma donzela, ironizando seus conceitos católicos. Em 1797, Goethe também vai tratar do assunto em A Noiva de Corinto, que tem um molde das antigas vampiras gregas e indianas na forma de uma mulher já morta, que toma a forma de uma estátua durante o dia, que busca por seu noivo, que ainda é vivo, e tem poderes de seduzir e se alimentar da energia vital dos mortais. Em 1819, baseado em um fragmento inacabado de Lord Byron, é publicado O Vampiro, de John William Polidori. É a primeira vez que a gente tem o vampiro que convive entre os humanos, como se fosse um deles. Um aristocrata sedutor, que poderia tranquilamente ser uma das pessoas mais respeitáveis do lugar, figura essa que iria acabar entrando para a cultura popular. Em 1872, a gente tem o romance gótico Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu, inspirada na Condessa Isabel Báthory, ou para os íntimos, a Condessa Sanguinária, que traz a ideia de uma vampira que podia hipnotizar suas vítimas e causar sonhos vívidos. Ela possui força sobre-humana e pode se curar rapidamente dos ferimentos. Tem uma forte sensibilidade à luz solar e também pode se transformar em animais. No caso da Carmilla, um gato. O Bram Stoker, que por sinal tinha trabalhado no mesmo jornal que o Sheridan Le Fanu, que escreveu a Carmilla, vai dar um passo além 15 anos depois, inspirado numa mescla entre a mitologia húngaro-românica e, obviamente, aos livros aqui já citados, que ele com certeza leu. E vai escrever em 1897 um livro dessa vez inspirado em Vlad III, o voivoda da Valáquia. Vlad III havia nascido na Transilvânia, região da Romênia, e era conhecido por Vlad, o Empalador. O nome vinha da violência com que ele tratava seus rivais na guerra e o costume de empalar seus inimigos, e conforme contam, se banhar no sangue deles. O Vlad III, por óbvio, era filho do Vlad II, que era o príncipe da Valáquia, e o Vlad II era conhecido por Vlad Dracul, em referência à Ordem do Dragão, que era uma cavalaria cristã ortodoxa, dando a Vlad III o codinome de Filho do Dragão, ou seja, Vlad Drácula, que é de onde veio o nome do seu livro tão famoso hoje. O personagem do Bram Stoker traz diversos elos de ligação com o personagem histórico, mas estranhamente o Drácula que o Bram Stoker criou teria medo de crucifixos, mesmo o seu personagem original, o Vlad III, ser um cavaleiro cristão, qual teria realizado todas as suas violências e barbaridades a serviço da igreja. Porém, ele retoma aí a maneira com que o vampiro do poema do Ossenfelder fazia para satirizar, para usar de maneira sarcástica os valores cristãos, os valores católicos. E por conta disso, agora esses símbolos, esses ícones da Igreja Católica vão causar males físicos ao vampiro. O livro é apresentado por meio de uma variedade de documentos, como diários, cartas, artigos de jornal, que narram os eventos e a luta dos personagens contra esse tal vampiro, esse tal conde. Além de apresentar um antagonista de peso para o Drácula, que seria o Van Helsing, que é praticamente um cientista e um detetive, que foi provavelmente inspirado pelas cartas que o Bram Stoker trocava com o Arthur Conan Doyle, que é o inventor do personagem do Sherlock Holmes. A gente tem aqui no livro dele a criação de vários elementos que iriam se consolidar como a nova mitologia do vampiro. O que a gente já falou da aversão
aos ícones católicos, como crucifixos e água benta, e também a Transilvânia como sendo terra natal desses vampiros. Outra coisa que foi inovadora foi a transformação em morcego, porque poucos anos antes tinha sido descoberta espécies de morcegos na América do Sul, que eram hematófagos, que se alimentavam de sangue. Outras coisas também como o alho, a estaca no coração para matar um vampiro, e a incapacidade que um vampiro teria de atravessar água corrente sem que ele fosse convidado a entrar nesse lugar. Além de um fato que acabou meio se fundindo com as imagens dos filmes, que era o fato do vampiro precisar dormir na terra natal dele, para ele descansar, recuperar as forças. Então você tem o Drácula trazendo várias caixas com terra da Transilvânia e espalhando por Londres, que seria onde ele vai dormir. E isso acabou depois virando nos filmes os caixões, onde ele precisaria dormir num caixão, e na verdade ele está dormindo em caixas com a terra da Transilvânia. Alguns desses fatos foram mesclados com mitologias que já existiam, e outros foram simplesmente inventados pelo Bram Stoker. Mas algo que permaneceu foi justamente esse medo das doenças transmissíveis, e isso está muito presente ainda nessa ideia de que a mordida do vampiro transmitiria essa doença, né? Assim como as outras doenças que se espalharam na Europa fora. É interessante que antes do livro, a mitologia para se livrar desses vampiros sempre eram mais simbólicas e menos aterrorizantes. Por exemplo, uma das mais conhecidas maneiras de se livrar de um vampiro era roubar a meia esquerda do pé dele, encher de pedra e jogar essa meia no rio. E outra era você colocar uma grande quantidade de sementes na porta da sua casa, porque por algum motivo o vampiro teria um estranho toque com contar coisas. Então, se dependendo do número de sementes que tivesse fora da sua casa, o vampiro ia ficar contando a noite toda aqueles grãozinhos, e quando o sol nascesse ele ia precisar se recolher e ia te deixar em paz. O livro do Bram Stoker não ia se tornar só a base das histórias de vampiros que surgiriam dali pra frente, mas de praticamente quase todos os monstros. O formato como o Drácula foi concebido praticamente vai servir para diversos outros monstros posteriormente, como é o caso, por exemplo, do lobisomem com suas balas de prata e coisas afins. Porém, o livro ficou longe de ser um sucesso na época que ele foi escrito. Ele recebeu críticas mistas, não foi um sucesso de vendas, e quando o Bram Stoker faleceu em 1912, o Drácula sequer era o livro dele mais conhecido. A gente teve uma adaptação completamente fora da história do livro em 1921, um filme húngaro que levava o nome do Drácula, se chamava Morte de Drácula, mas não tinha nada a ver com a história, que seria historicamente o primeiro filme de vampiro. Porém, todas as cópias desse filme foram perdidas na Segunda Guerra Mundial e a gente não tem registro nenhum, além de umas poucas fotos, alguns poucos frames que sobraram, infelizmente. Mas o que iria mudar a história do livro do Drácula na cultura popular seria um ano depois, em 1922, quando uma produtora alemã, a Prana Film, se aproveitando da ideia que tinha sido criada do expressionismo alemão, que talvez tenha sido o primeiro filme realmente de terror criado, que foi o Gabinete do Dr. Caligari, e o grande sucesso que esse filme foi, decide fazer um filme assustador sobre vampiros. O grande problema é que a produtora tinha tentado, mas não tinha conseguido a liberação dos direitos autorais do livro Drácula de Bram Stoker com a família do recém-falecido. A solução então para eles era mudar os nomes dos personagens e o local onde a história se passava. Um ano depois, o filme dirigido por Murnau já estava em circuito comercial e já estava fazendo um grande sucesso, com cópias rodando toda a Europa. Foi quando a viúva do Bram Stoker lançou um processo contra o filme por quebra de direitos autorais e ganhou. Não só ela ganhou, como ela ordenou que todas as cópias do filme
fossem destruídas. Sim, era possível fazer coisas medonhas desse tipo naquela época. O que foi feito. E se hoje a gente tem acesso a esse filme, é porque algumas cópias que saíram pela Europa fora foram escondidas e mantidas em absoluto silêncio durante muitos anos. Algumas com metragens diferentes, algumas com letreiros em outras línguas, o que era normal ser feito nessa época, em estados de conservação diferentes, o que precisou durante um tempo quase que um trabalho arqueológico para conseguir recuperar e restaurar uma cópia que fosse mais parecida com a que tinha sido feito na época. Mesmo assim, hoje a gente tem cópias com tempos diferentes, algumas em preto e branco, o que não era a visão do diretor, porque na época algumas cenas foram feitas em monocromia, quer dizer, umas cenas são azuis, umas cenas são amarelas, e assim ele tinha sido concebido, e foi só mais ou menos na década de 1980 que a gente finalmente conseguiu ter acesso a esse filme, quase 60 anos depois. No filme Nosferatu, o Drácula tem o nome de Orlok. E ao invés de uma figura sedutora e aristocrática, a gente tem uma visão mais monstruosa, que muitas teorias, inclusive, já associam à maneira como poucos anos mais tarde a Alemanha ia começar a retratar os judeus para a propaganda antissemita que ia acabar acontecendo na ascensão do nazismo. O Orlok, inclusive, foi interpretado magistralmente por um ator chamado Max Schreck. Apesar de ter feito alguns outros filmes, ele ficou marcado por esse papel. A proibição do filme, inclusive, causou várias reações na cultura popular, criando uma mitologia em torno do próprio filme. Uma delas dizia, inclusive, que o Murnau, o diretor do filme, teria usado um vampiro de verdade para fazer o papel do Orlok, dados traços assustadores e completamente fora dos padrões para o cinema daquela época. Essa lenda, inclusive, acabou virando um ótimo filme mais tarde chamado A Sombra do Vampiro, com Willem Dafoe, que faz uma espécie de making-of fictício de como teria sido o filme se realmente o Murnau usasse um vampiro de verdade para fazer o filme. Aliás, o Murnau é uma das figuras também que acabou criando sua mitologia própria. Depois do Nosferatu, ele acabou fazendo filmes famosíssimos, inclusive que normalmente figuram na lista dos melhores filmes de todos os tempos, como é o caso de Aurora, como é o caso de Fausto. E se espalhou histórias sobre ele, dizendo que ele teria feito um pacto com o demônio para conseguir fazer o Nosferatu. Coisas que não são tão diferentes do que a gente ouvia de mitologias de filmes dos anos 70, por exemplo. Porém, no começo do século XX, essas histórias se espalhavam com, digamos, uma maior intensidade. Outras coisas que se falavam dele é que teria sido amaldiçoado por sacerdotisas havaianas enquanto ele fez um filme chamado Tabu, que teria culminado na morte prematura dele num acidente automobilístico. Histórias circulavam que era uma exigência do diretor ser enterrado num caixão de vidro, o que nunca foi comprovado, mas por 2 vezes, uma inclusive recente, o túmulo do Murnau foi violado e o seu crânio foi roubado. Segundo a polícia, havia indícios de que esse crânio teria sido usado por algum ritual maluco, Gothic Freak teria realizado na Alemanha. Porém, a despeito de tudo isso, nada entraria mais para a cultura, para a hegemonia cultural ocidental, do que o livro do Bram Stoker. O livro do Bram Stoker explodiu em vendas após a proibição do Nosferatu. Afinal, as pessoas não conseguiam mais ver o filme e se refugiaram no livro para conseguir saber sobre o que o filme tratava, fazendo o livro se tornar um dos mais populares do gênero. A importância do Nosferatu para o cinema ainda é inestimável, obviamente. A história do vampiro Orlok, filmada ainda no cinema mudo, em cinematografia monocromática, com a estética do expressionismo alemão, trabalhando com sombras longínquas, distorcidas, numa atmosfera opressiva e sombria, ainda é inigualável, conseguindo um efeito de estranhamento e medo que mesmo os filmes posteriores jamais conseguiram. Não só isso, foi em Nosferatu pela primeira vez que temos a ideia de que a luz do sol poderia matar um vampiro. Quer dizer, a gente tem uma adição
a nova mitologia do vampiro, que é o vampiro morrendo, se dissolvendo ao ser tocado pela luz do sol, o que não tinha no livro e o que não tinha até então na mitologia do vampiro. A gente tinha vampiros fotofóbicos, né, que se sentiam fracos com a luz do sol, mas jamais temos referência de que a luz do sol pudesse matar. É em Nosferatu que essa mitologia nasce. O filme já teve um remake muitíssimo interessante, muito bem feito, um ótimo filme, feito em 79 pelo diretor alemão Werner Herzog, com o Klaus Kinski fazendo o personagem título. E no momento que a gente está gravando esse vídeo, o diretor Robert Eggers, que fez A Bruxa e O Farol, está preparando uma nova versão de Nosferatu. Em 1931, a Universal Pictures já tinha começado a fazer alguns filmes de terror, do que seria mais tarde o que eles chamariam de Dark Universe, ou seja, o primeiro universo compartilhado do cinema. E a gente vai falar mais dele em um vídeo específico. Mas de qualquer forma já tinha sido adaptado nessa época, no cinema mudo, O Corcunda de Notre Dame e O Fantasma da Ópera. Após o crack da bolsa em 29 e o início do cinema falado que ainda estava engatinhando, a gente tem a primeira adaptação oficial do livro de Bram Stoker, cujos direitos foram adquiridos pela Universal Pictures. Como ainda não tinha um padrão de construção dentro do cinema falado, ao invés de se basear no livro, que é epistolar, feito de cartas e diários, o Drácula de 1931 vai se basear numa peça escrita por Hamilton Dean e John Balderston. Peça essa sim baseada no livro do Bram Stoker. O filme, feito com um orçamento bem pequeno, acabou aproveitando que havia um ator interpretando o Drácula nessa peça na Broadway e chamou ele para interpretar o Drácula no cinema. Esse ator era o húngaro Bela Lugosi. E foi em cima dele que a gente tem a imagem clássica e definitiva do Drácula. Embora ainda sem as presas. A gente já vai ver quando as presas aparecem. Elegante, sedutor, o cabelo penteado e os trajes formais aristocratas, incluindo aí a capa com a gola levantada. O filme, apesar de ser um clássico absoluto, ainda sofre com a transição da tecnologia do cinema mudo para o cinema falado e o baixo orçamento no contexto da Grande Depressão. Ele não usa trilha sonora, o que ainda não tinha se formalizado dentro do cinema falado, apesar de o primeiro filme falado, o cantor de jazz, já ter trilha, ainda não se sabia direito como usar. Então você tem longos momentos silenciosos no filme, as falas são meio teatrais, então há um certo estranhamento para o público moderno assistindo esse filme. As diferenças criativas entre o Towne Browning, o diretor do filme, e o Bela Lugosi foram outro empecilho que acabaram atrasando um tanto mais a produção. O Towne Browning acabou indo fazer mais tarde, um ano depois, o filme que seria o filme que consolidaria a carreira dele, que é o Freaks. E o Bela Lugosi já trazia a imagem muito vívida de como tinha que ser a interpretação do Drácula no teatro. E isso acabou se chocando um pouco dentro do filme. Com o cinema falado ainda não se sabia bem como vender um filme para outros países. Então, enquanto o Drácula nos Estados Unidos estava sendo feito, falado em inglês, a Universal produzia. Drácula era gravado de dia e durante a noite uma outra equipe filmava nos mesmos cenários uma versão em espanhol. Como teve muito problema a versão americana, muitos falam que a versão espanhola acabou ficando mais bem acabada, sendo mais fiel ao roteiro, não tendo tantos problemas na edição e principalmente em algumas cenas específicas. O problema é que a gente muito dificilmente consegue assistir essa versão de 1931 falada em espanhol, o que seria muito interessante para comparar as duas. Depois do Lugosi, a gente tem alguns atores interpretando o papel em vários filmes da própria Universal, como é o caso do Lon Chaney Jr. e do John Carradine. Boas interpretações, mas jamais conseguiram igualar o que o Bela Lugosi criou. O Bela Lugosi parecia ter nascido para interpretar aquele papel. Tanto que ele ficou tão preso no papel do Drácula que ele jamais, dentro da carreira dele, conseguiu sair, fazer papéis em outros filmes e muito menos em outros gêneros. O Lugosi acabou morrendo, pobre, viciado em drogas e fazendo os filmes do Ed Wood Jr., que mais tarde vai ganhar o epíteto de o pior diretor de todos os tempos. Isso é possível ver na cinebiografia do Ed Wood, realizada pelo Tim Burton. E assim como parecia ter nascido para o papel, o último pedido dele foi partir
no papel. Em 1956, ao morrer de ataque cardíaco, Bela Lugosi havia pedido para ser enterrado no seu figurino de Drácula, o que foi atendido. E parecia que realmente só depois da morte do Lugosi o papel do Drácula ia poder ser substituído. E isso aconteceu pelas mãos da lendária produtora britânica chamada Hammer. Que resolveu pegar para si o dever de adaptar as obras que a Universal estava adaptando. Obras essas que eram britânicas. Então acabou só as histórias voltando para casa. Foi assim que em 1958, em O Vampiro da Noite, Christopher Lee interpreta Drácula pela primeira vez, de um jeito mais primal e trazendo pela primeira vez no cinema as icônicas presas que seriam uma marca registrada dos vampiros dali pra frente. Além de uma produção requintada para a época, uma direção de arte e fotografia primorosas, o filme traz Peter Cushing como Van Helsing, sendo o antagonista de Drácula, refazendo a dupla que já era uma constante nos filmes da Hammer, além do diretor Terence Fisher, que dirigia a grande maioria dos filmes do estúdio. Pegando mais forte agora na sensualidade, com mulheres sexualmente reprimidas esperando ansiosas a chegada desse amante vampírico, o filme acabou sendo o alvo da censura, que considerou o filme nojento na época. E acabou cortando a maioria das cenas de ataque do Drácula. Não por considerar elas violentas, mas sim por considerar sensuais demais. Mas burlar a censura conservadora era uma constante na Hammer. O que inclusive, para ser mais palatável, tinha um sangue mais vermelho, quase que como uma tinta guache. Para parecer falso realmente. E assim não cair nas malhas dos censores. Essa ideia foi inclusive, novamente, homenageada por Tim Burton no filme O Cavaleiro Sem Cabeça. A primeira versão de Drácula da Hammer condensa a história dando um sentido de urgência, embaralha os personagens, assim como as versões anteriores, mas traz uma versão sangrenta e uma dramática cena de confronto indo onde não se havia ido até então. Lembremos que era 1958. O Christopher Lee não querendo repetir o papel do Drácula, até para não cair na mesma armadilha que o Bela Lugosi caiu, ficando preso ao personagem, não conseguindo mais sair, ele acabou rejeitando uma sequência que foi feita logo depois. Mas seja por motivos sentimentais ou mesmo de imposições do mercado, ou falta de dinheiro da própria produtora, ele acabou voltando em alguns filmes ao longo dos anos, totalizando uma dezena de filmes no qual ele interpretou o Conde. Esses filmes foram ficando cada vez mais sensuais e cada vez tentando se adaptar mais às novas plateias. Tanto que um deles se passa na década de 70 em Los Angeles e aqui no Brasil ganhou um título como Drácula no Reino das Mini-Saias, ou algo parecido com isso. E cada vez que o Drácula morria, ele voltava, ressuscitava de alguma maneira inventiva ou não, ou mais preguiçosa, o que acabou sendo feito nas franquias de slasher mais tarde nos anos 80. Porém, ao contrário de Bela Lugosi, Christopher Lee acabou se consolidando na carreira de ator como um ator versátil e requisitado. Tanto que as novas gerações podem lembrar mais dele nas sagas do Senhor dos Anéis e Star Wars do que propriamente como Drácula. Aliás, devido ao ganho de popularidade do cinema independente com o Massacre da Serra Elétrica e Halloween, o terror gótico foi ficando de lado por um bom tempo, inclusive trazendo os vampiros não mais como criaturas assustadoras, mas umas espécies de soft porn de comédia, normalmente. Foi se desgastando muito na década de 70 essa imagem do vampiro. Lógico que a gente tem bons exemplares de filmes de vampiro nessa época, mesmo que sem a figura do Drácula, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Para realmente salvar essa figura do Drácula, a única solução anos mais tarde seria realmente você ter um grande diretor com um grande elenco, um orçamento bom para você fazer alguma coisa totalmente requintada para conseguir trazer de volta em todo o seu esplendor a figura do Conde da Transilvânia. Foi assim que em 1992 Francis Ford Coppola
diretor de obras-primas como Godfather e Apocalipse Now, junta-se a Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves e mais um monte de gente para voltar aos traços góticos depois de Drácula ter passado até pelo reino das minissaias. Coppola queria que o filme fosse feito inteiramente com efeitos práticos, sem interferência de computador nenhuma. O que, na época, foi prontamente negado pelas equipes de efeitos especiais que diziam que era impossível fazer aquele filme desse jeito. O Coppola ficou realmente chateado e demitiu a equipe toda e contratou o próprio filho dele, o Roman Coppola, que sempre foi um amante desses efeitos práticos feitos on camera. E foi assim que em 92 se conseguiu o ápice, o auge dos efeitos práticos, talvez jamais atingidos até hoje. O design de produção do filme é maravilhoso, mesmo que ele tenha sido filmado quase que inteiramente em estúdio. E os figurinos desenhados por Eiko Ishioka, baseados no teatro kabuki, são qualquer coisa que raramente vai sair da cabeça de quem já viu o filme. Mais do que isso, o filme volta ao romance inicial não para ser fiel, mas para ressignificar, trazendo traços do personagem o qual Bram Stoker se baseou, o Vlad III, criando uma ideia de uma revolta desse personagem contra os poderes divinos pela perda de sua grande amada, que seria uma espécie de encarnação anterior de Mina. Fazendo assim uma história de amor eterno e um vilão trágico que se torna praticamente um anti-herói. Ou quem sabe até numa ideia crítica, retornando o forte teor erótico do mito do vampiro, o Incubus, ao temor ao estrangeiro bissexual que invade a conservadora Inglaterra vitoriana para corromper suas mulheres castas e sexualmente reprimidas. Ou seja, o teor implicitamente sexual da obra original aqui fica, digamos, mais claro. Isso quase não tinha sido feito ainda. Como alguém já disse, é um Drácula pós-colonialismo, pós-movimentos sociais, pós-Foucault, pós-Lovecraft e reflete tudo isso na tela, embora permaneça completamente clássico, sendo uma das melhores obras de horror gótico dos últimos tempos. Apesar de não ser tão fiel ao livro quanto a versão alemã de 1970, eu inclusive já falei que não sou muito afeito à fidelidade em adaptações cinematográficas, dá até para se dizer sim que Drácula de 92 é a versão definitiva, mesmo já sendo feito diversas tentativas posteriores, o filme do Coppola permanece imbatível. Acabou a história do Drácula, mas a gente sabe muito bem que dentro do cinema você tem uma gama muito grande, você se tomou umas liberdades muito grandes para expandir a mitologia do vampiro. E é isso que a gente vai dar uma olhada agora. Pega aí caneta e papel, que a gente vai dar uma passada boa falando sobre os melhores filmes com vampiros dos últimos anos. A maneira de conseguir fazer obras mais originais sobre vampiro normalmente vai ser se afastar do livro do Drácula. Isso mesmo antes de 92, antes do livro ter uma versão definitiva. Com a ideia de criar novos motes, novos ângulos de visão e novas histórias para essas criaturas da noite. Já na década de 50, tínhamos livros como Eu Sou a Lenda, que trazia uma espécie de apocalipse vampiro, que foi adaptado em The Last Man on Earth, com Vincent Price, e The Omega Man, com Charlton Heston, que nesse caso, no segundo, já foi mudado para, ao invés de vampiros, mutantes. E mais tarde, uma adaptação do livro chamada Eu Sou a Lenda, com Will Smith, que ao invés de vampiros, eram uma espécie de zumbis de CGI. Na década de 60, a gente tem clássicos trabalhando com humor negro, como é o caso de A Dança dos Vampiros, de Roman Polanski, com a saudosa Sharon Tate. E os pré-Gialli, que são os filmes de terror feitos na Itália, como Black Sunday e Black Sabbath, de Mario Bava. Esse segundo, inclusive, foi o responsável por dar nome à famosa banda de heavy metal. Na década de 70, como dito, a gente tem explorações eróticas, como Lips of Blood, do francês Jean Rollin, explorações sociais, como Ganja e Res, e o clássico Blaxploitation Blácula. Além, é claro, do começo do horror corporal do David Cronenberg, com vampiros diferentões em Habit, encerrando a década com a adaptação para TV do segundo livro do Stephen King, Os Vampiros de Salem, que anos mais tarde receberia quase que uma releitura na minissérie Missa da Meia-Noite. Na década de 80, temos uma adaptação aos públicos mais jovens, seja no formato, seja no conteúdo. O maior nome nesse caso talvez tenha sido Os Garotos Perdidos, de Joel Schumacher,
com referências indiretas ao Peter Pan, fazendo o típico filme adolescente oitentista aos moldes de Goonies e Conta Comigo, por exemplo, com a ideia também pouquíssimo explorada de vampiros adolescentes. E vinha em boa hora, porque os vampiros soavam antiquados e decadentes para as plateias daquela época. Além de ter sido um filme com a classificação indicativa baixa, trazendo literalmente os adolescentes para as salas de cinema. Outro filme bastante lembrado é A Hora do Espanto, juntando terror e comédia com pitadas metalinguísticas e referências pop da época, tornando o filme um sucesso. Em Fome de Viver, de Tony Scott, com David Bowie, Catherine Deneuve e Susan Sarandon, temos o encontro do romance gótico com o rock gótico, em um filme que, apesar de pouco conhecido, é ótimo, com uma visão particular da busca pela juventude eterna, sexualidade fluida, bem antes de estar cheio de chato na internet reclamando que seria lacração, e com traços mais presentes de um existencialismo que acabaria sendo a base de muitas obras posteriores. Outros filmes importantes da época são Quando Chega a Escuridão, da diretora Catherine Bigelow, com um clima mais sombrio e realista em uma estética de faroeste, e a comédia adolescente Monster Squad, clássico das sessões da tarde. A década de 90 trouxe o Drácula de Coppola e também trouxe a divertida bagunça estilística dirigida por Robert Rodrigues e escrita por Quentin Tarantino, Um Drink no Inferno. Outro filme no mesmo estilo com estética de filme de ação é o Vampiros, de John Carpenter, sobre uma organização de caçadores de vampiros, com vampiros chefes controlando outros, que também acabaria entrando por uma espécie de uma subcultura dentro da mitologia de vampiro. O filme ainda tem a Sheryl Lee sofrendo mais que ela sofre no Twin Peaks. Temos também as adaptações dos quadrinhos do Blade e, é claro, a popularidade da série televisiva Buffy. A grande mudança vai vir em 1997 com a adaptação do sucesso da escritora Anne Rice, Entrevista com o Vampiro, recriando uma mitologia de como esses seres convivem há séculos entre os mortais, com um forte homoerotismo, além de mais um monte de temas que se evitava tocar. Os livros de Anne Rice e, consequentemente, o filme do Neil Jordan exploram uma faceta altamente existencialista, com dilemas, culpa, mas sem jamais perder o tom de épico gótico atualizado. É essa versão do vampiro iconoclasta que vai servir de base para os filmes de vampiro do novo século. Século que vem com a intenção de focar em públicos cada vez mais jovens. Séries como The Vampire Diaries e True Blood, e sagas como Anjos da Noite, o russo Guardiões da Noite e Crepúsculo expandiram a ideia para dramas queer, ação de super-heróis ou mesmo os romances incel. Not my thing. No, it's not even cool to be a hater anymore. I don't hate it, I just didn't see it. I just That's didn't so participate in 2010. it. Porém, para muitos, foram a porta de entrada para conhecer as obras de vampiro. A adaptação da HQ 30 Dias de Noite, se passando numa região do Alasca, onde não se tem sol por um mês, a comédia dark de Tim Burton, Sombras da Noite, a volta do apocalipse vampiro em Stakeland, foram algumas das boas reimaginações dos vampiros nos anos 2000. Porém, o destaque mesmo fica com o sul-coreano Sede de Sangue, trazendo um padre contaminado em uma transfusão em um caso tórrido de amor. O documentário de Taika Waititi, O que Fazemos nas Sombras, uma maravilhosa comédia em forma de documentário sobre diferentes vampiros que moram na mesma casa. Esse filme, inclusive, acabou virando uma série. E o fantástico filme sueco Deixe Ela Entrar. O original, pelo amor de Deus, não o remake americano. Nunca os remakes americanos. Deixe Ela Entrar conta a história de um garoto solitário, rejeitado inclusive pelos pais, com uma menina que aparentemente tem sua mesma idade, igualmente solitária, ou talvez nem seja uma menina. A única certeza é que só parece uma criança porque foi transformado em vampira quando ainda tinha uma tenra idade. Acredite que, embora pareça uma história infantil, é um filme cruel, gelado, psicologicamente pesado e um dos melhores exemplares do gênero. Além de ter o selo de distribuição da Hammer. Sim, a mesma Hammer que fazia os filmes do Drácula nas décadas de 50 e 60. Ao longo dos anos, o cinema continuou a explorar os vampiros, desde adaptações mais fiéis a clássicos literários até narrativas originais, onde essas criaturas abraçam sua natureza sedutora e perigosa. Esses filmes nos levam a questionar nossa própria humanidade e a explorar o fascínio pelo desconhecido. Embora a representação dos vampiros no cinema possa ter mudado ao longo dos anos, uma coisa permanece constante: o fascínio duradouro
que essas criaturas exercem sobre a gente. Elas nos lembram da dualidade entre luz e escuridão, dentro de nós mesmos, e nos convidam a explorar o lado obscuro da existência. Seja assustador, romântico ou intrigante, os vampiros no cinema têm o poder de nos transportar para um mundo sombrio e sedutor, onde a gente pode explorar nossos medos e desejos mais profundos. E assim, a saga vampírica continua, encantando e aterrorizando plateias ao redor do mundo, enquanto esperamos ansiosos para descobrir qual vai ser a próxima encarnação desse ícone lendário nas telonas. É isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouco diferente do que a gente estava fazendo, que a gente vai repetir mais ao longo do tempo. Os vídeos de diretores não pararam, logo logo já está saindo um próximo aqui. E na sequência a gente vai ter o início da série Críticas on Demand, que vem daquele dia que a gente pediu que quem fizesse o Pix de R$30 ou mais podia pedir um filme, que vai sair numa crítica um pouco mais curta do que esses vídeos longos que a gente faz, mas já vai sair na sequência. Aliás, para quem quiser, além de curtir, além de se inscrever no canal e além de comentar aqui embaixo e espalhar esse vídeo na internet, quiser ajudar o canal com algum valor, qualquer valor, tá aqui o Pix para quem quiser mandar qualquer coisa. Valeu, meus queridos! A gente volta logo logo aí para mais um vídeo, seja de crítica, seja de diretores, seja de temática de cinema.